Olá, tudo bom? Estou de volta aqui para mais um vídeo análise, mais um vídeo mais aprofundado, né, naquele estilo que eu fiz do Comboio do Medo, Taxi Driver e Vivendo no Limite. Dessa vez eu vou falar desse filme aqui, O Iluminado, Stanley Kubrick, com Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd. Não é o único crédito do Danny Lloyd, ele vai ter uma figuração do Dr. Sono, que é a continuação que eu infelizmente assisti. Esse filme é curioso porque não tem como não falar da comparação entre o filme e o livro, não tem como não falar dos bastidores, mas eu gostaria de me ater a esses comentários, porque muitos vídeos do YouTube, de novo, aquela história, né? A pessoa vai falar do filme, na verdade ela fica falando histórias dos bastidores e analisar o filme mesmo, foda-se. É meio frustrante quando eu vejo isso aí. Muita gente toma isso como coisa mais importante do que o filme em si. O objetivo aqui é analisar o filme em si, mas não tem como não falar brevemente do livro do Stanley Kubrick, do Stephen King e do filme Dr. Sono, da minissérie feita em 97, ok? Primeiro de tudo, O Iluminado conta a história de um garotinho que vai para um hotel junto com a família, né? O pai conseguiu um emprego de zelador de um hotel durante um inverno muito rígido. O hotel se localiza nas montanhas, fica cercado de neve, fica isolado. Ele vai com a família para lá. É o menino, o iluminado do título, porque ele tem um dom mediúnico, o pai, que é o Jack Nicholson, e a mãe, que é a Shelley Duvall. Nisso começam a acontecer coisas estranhas, é uma história de fantasma clássica, né? De castelo mal assombrado, vamos dizer assim, bem na estilo da literatura gótica ali. Quem assistiu filmes do Mário Bava, por exemplo, vai reconhecer muitas coisas ali. Um breve comentário sobre a obra do King. Eu não sou admirador da obra do King, não. Eu acho ela bem medíocre, assim, a maneira como ele a escreve. Não à toa ele escreve muito durante muito tempo, porque isso faz com que ele leia pouco outras obras de outros grandes escritores, né? Ele acaba repetindo a mesma fórmula na construção. Se você pega livros gigantescos como It, o Under the Dome, alguns exemplares, né, alguns volumes da Torre Negra e tudo mais, você vai ver que os livros eles poderiam ser escritos muito mais no tamanho de um Gunslinger, o Pistoleiro, que é o primeiro volume da Torre Negra, que é o mais conciso, é o de leitura mais fluida, inclusive. Mas o Stephen King tem essa mania de grandeza, coisa que ele não é grande, então não tem como... enfim, ele tem seu séquito de fãs e tudo, eu sei disso. Vou acabar ficando um pouco impopular entre eles aí, mas sinceramente, cara, o livro do Iluminado, ele é uma bobagem, assim, tá? Eu admiro a criatividade do King, eu admiro o universo que ele cria ao redor da Torre Negra, que vai envolver outras obras, vai envolver outros personagens de outros livros, ok, né? Nevoeiro gerou um grande filme. E ele tem certas coisas, assim, próximas, por exemplo, do H.P. Lovecraft ou do Edgar Allan Poe, mas não tão bem desenvolvidos, não tão bem equilibrados como o Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson e tudo mais. Porque o Stephen King, por exemplo, ele apresenta uma metáfora e logo em seguida ele explica essa metáfora. Ele não dá liberdade do leitor de interpretar aquelas coisas para que se leia algo a partir daquilo, entendeu? Então vira um livro puramente comercial, banal, sem nenhum aprofundamento. Só para dar um exemplo, por exemplo, no início do Gunslinger, o Pistoleiro, o primeiro livro da Torre Negra, quando o King fala o deserto, você cria uma imagem. Tipo, ele não dá o deserto do Saara, o deserto do Atacama, o deserto do Canalha 4. O deserto. Isso gera um símbolo na cabeça de alguém, isso gera uma possibilidade de leitura subjetiva de cada um que está lendo para criar na sua cabeça o que seria o deserto para a pessoa. Só que aí ele começa a apoteose de todos os desertos, bababá, bababá. Ele começa a explicar a porra da metáfora, ele começa a ficar didático demais, tipo, tá tirando a gente meio que de burro, entendeu? Por isso que a obra do King, ela não é uma obra coesa e artisticamente relevante. Ela é criativa, isso eu dou o braço a torcer. O universo que ele cria, a mitologia que ele cria é fantástico. Mas a maneira como ele desenvolve essas histórias é muito pedestre, assim. O Iluminado não é diferente, o Dr. Sono menos ainda, né? Aliás, o Dr. Sono é uma vingancinha pessoal dele contra o filme do Kubrick, que ele não gostava do filme do Kubrick. O Kubrick pegou o livro e enxugou, ele e a Diane Johnson, co-roteiristas. Eles enxugaram, tiraram todas aquelas referências abertas ao mundo sobrenatural e à origem do Tony, que é o amigo imaginário do Danny, que na verdade é o dom dele, esse dom mediúnico, que fala com ele, verbaliza, e coisa que vai ter... é o Danny do futuro, é umas babaquice, assim, sem nexo nenhum. Aliás, o King produziu em 97 a minissérie, que é muito mais fiel ao livro, e é só ver a minissérie pra você ver a bizarrice, viagem de ácido que é o Iluminado original. Fora que a série é pessimamente dirigida, de uma atrocidade, tudo autoexplicativo, as pessoas
sentem alguma coisa, falam o que estão sentindo e explicam por que estão sentindo aquilo. Tem aqueles momentos de redenção babaca, sabe? Não rola. E o moleque é horrível também, que bosta de atuação lixo. O moleque parece que já tem botox com 4 anos de idade, tem botox na boca. Vamos odiar a série depois, né? A série é bem ruim. Doutor Sono é a continuação. Filme e depois livro e depois filme. O diretor é o Mike Flanagan, que dirigiu aquela porcaria da mansão da Residência Hill. Ele tem umas outras historinhas de terror, tudo seguindo a mesma cartilhazinha de sustinho, Então é um diretor medíocre fazendo um livro medíocre, um roteiro medíocre, achando que tá arrasando. Do nada parece um filme de super-herói, parece um filme de origem de super-herói. Começa a ficar divertido ali, tudo, mas divertido, não bom, mas vai pro Hotel Overlook, você, puta, mano, fica emulando o Kubrick, fica emulando as coisas do, né, pra quem odeia o filme, né, o King deixar emular o Kubrick aí a torta e a direita, assim, né, só prova o quanto esses caras são medíocres, na verdade. Não tá errado gostar dos livros do King, tá? É tipo gostar do Harry Potter, não é genial. É legal, é divertido, é genial, jamais. Se Stephen King é genial, fala o que do Dostoiévski, né? Numa escala artística temporal, não sei o que eu tô falando, é minha opinião, isso é história da arte, tá? Tem 3.000 anos de história da arte aí pra provar o ponto. Não é questão de comparar estilo, você tem grandes escritores de terror como o próprio Lovecraft. O Lovecraft era um filho da puta, né? Mas era um grande escritor, porque ele ocultava as informações, deixava o seu leitor completar seu imaginário, assim como vai ser William Blake com seus poemas, assim como vai ser Robert Louis Stevenson, assim como vai ser Bram Stoker, assim como vai ser a Mary Shelley, provavelmente um dos melhores livros de terror de todos os tempos é dela, entendeu? É uma questão de colocar o Stephen King no seu devido lugar. Pode curtir? Pode. Claro que pode. Gosto pessoal não interfere em nada disso. Eu leio, o Pistoleiro mesmo eu gosto. Mas é uma bosta de livro. Mas eu gosto. É colocar o Stephen King no seu devido lugar. E não subi-lo a um patamar de gênio, coisa que ele não é e jamais será. Ele pode ter ideias boas, mas não quer dizer que ele é gênio só porque tem ideias boas. Eu tô cheio de ideia boa, não é por isso que eu sou um gênio também. Stanley Kubrick dirigiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 filmes. Só 13 filmes e todos muito interessantes. É um dos meus diretores americanos favoritos, tá? Ele nasceu em Nova York. Inclusive, eu já falei até um pouquinho brevemente dessa caixa aqui, ó. Versátil Home Video lançou Kubrick Essencial, é o início da coleção Essencial, é uma coletânea de 2 a 4 filmes por diretor, em Blu-ray, restaurados e tudo mais. Aqui vai ter os 4 primeiros filmes do Kubrick, vocês vão entender porque o cara é foda. Spartacus é o que eu menos gosto dele, porque é um filme que ele foi feito meio às pressas, não teve tempo de se preparar. Ia ser dirigido pelo Anthony Mann, mas aí brigou com o Kirk Douglas, e aí o Kirk Douglas chamou o Kubrick, brigaram também, finalizaram o filme, mas enfim. Aí. Lolita, Doutor Fantástico, filmes mais de transição. E aí vem a série mais famosa, né? 2001, Laranja Mecânica, Barry Lyndon, que não é tão famoso e não é tão querido aí pela maioria dos fãs, inclusive do Kubrick, mas é um grande filme. O Iluminado, Nascido para Matar, de Olhos Bem Fechados. Esse aqui, Stanley Kubrick, Imagens de uma Vida, é um documentário sobre a carreira dele, né? Aqui vai ter outro documentário bem interessante sobre o making-off do Iluminado, dirigido pela filha do Kubrick. Agora começa as minhas viagens, as minhas análises malucas. Esse lá no Taxi Driver eu falei, eu fiz um paralelo entre os personagens e a mitologia dos Exus. Aqui eu vou falar de mitologia grega. Não é novidade nenhuma, muita gente pincela esse assunto, de que o Iluminado seria uma livre adaptação, mais do que uma livre adaptação do livro do Stephen King, que ele usou só como base. Ele partindo do livro do Stephen King, ele é uma livre adaptação do mito de Teseu, do Minotauro, de Ariadne, né, mitologia grega. A mitologia grega, se você pensar como origem de sociedade, se utiliza de linguagem poética, de linguagem arquetípica e tudo mais, para falar de uma situação real. A mesma coisa vai ser na arte. Vai se utilizar de uma linguagem poética, visto que a linguagem científica e racional não dá conta de aprofundar no nosso subjetivo, no nosso interior, no nosso inconsciente, determinada lição de vida, lição de moral, qualidade, determinado alerta que seja. Por exemplo, Medeia tem a ver com os sinais da natureza diante do homem, a pequenez do homem diante da força potente da natureza. A Medeia representando o espírito da natureza, não à toa ela vem do estrangeiro e não do centro, do epicentro grego, em confrontação com esse homem do racional. Esse homem do racional atrai e aí ela mata os filhos em detrimento da traição, né? O homem traindo a natureza, né, gera a morte dos filhos dessa mulher, dessa mãe, dessa Medeia, que é a própria natureza. E quem são os filhos? A humanidade, o futuro, as nossas próximas gerações e tudo mais. Mas eu vou explicar isso em um outro dia quando eu falar do filme do Pasolini, né? O Pasolini, ele tem a adaptação de Medeia, assim como o Lars von Trier vai ter. É uma boa ideia aí até fazer um paralelo entre os dois, Medeia do Lars von Trier e o Medeia de Pier Paolo Pasolini. Vou guardar essa ideia. Sou gênio.
Sou gênio. Sou Stephen King, né? Sou gênio pra caralho. Mitologia do Minotauro. O que é a mitologia do Minotauro? Minos, o rei de Creta, quis confirmar sua soberania, fez um pedido a Poseidon. Poseidon, deus dos mares, lhe concedeu a soberania desde que sacrificasse um animal mágico em seu nome, né, no nome de Poseidon. E forneceu a ele um touro gigantescamente forte e branco, que nem cera. Minos ficou encantado com a beleza desse touro e não sacrificou, matando um boi comum no lugar, achando que ia enganar Poseidon. Poseidon fica sabendo da mentira, amaldiçoa Minos e faz com que sua esposa, Pásife, se apaixone perdidamente pelo boi. Tá vendo? Linguagem poética, não é questão de porque é um boi, como é que vai se apaixonar por um boi? Gente, isso é mitologia. O boi não é boi, a mulher não é mulher, o homem não é homem, entendeu? São representações poéticas para falar de outra coisa. Ela se apaixona pelo boi, chega em Dédalus, um dos maiores inventores do reino de Creta, e pede a ele que monte uma vaca de madeira para ela se instalar lá dentro e ficar de quatro e dar pro boi. Ela queria transar com o boi. E ela engravida. Dessa gravidez nasce um menino com cabeça de boi. Algumas variações vão existir aí. Às vezes é o corpo inteiro humano e a cabeça de boi. Alguns, o torso todo é de humano, né? Braços e peitoral humano. E as pernas são de animal. E a cabeça de boi, obviamente. Então, independente disso, ela é engravida. E aí, o Minos fica chateado, né? O rei. Pô, caralho, não sei o que, se deu pro boi. Porra, cara, se deu pro boi é ótimo. Deu pro boi. Ela deu pro boi. Esse menino começa a apresentar um comportamento agressivo, violento e tudo mais, e o Minos, não podendo sustentá-lo, não podendo cuidar dele, ele pediu ao mesmo Dédalo, o cara que deu a vaca de madeira para Pásife, que ele criasse um porão no subterrâneo, grande e complexo o suficiente para deixar esse menino lá dentro, para que ele não escape e não mate ninguém. Não mate as vacas, as cabras, não destrua plantações, não mate pessoas e tudo mais. E aí nasce o labirinto. O Dédalus, ele foi tão engenhoso que ele mesmo teve dificuldade para sair e deixou o menino lá no meio. Depois Creta entra em guerra com Atenas, Creta vence a batalha, era uma questão do filho, um dos filhos do Minos foi assassinado lá, e aí deu um rolo. Vence a guerra e, como tributo, ele cobra que 7 jovens homens e 7 jovens mulheres, 14 jovens atenienses, sejam levados até Creta para que ele lance dentro do labirinto e sirva de sacrifício para o Minotauro que mora lá embaixo. Na terceira ou quarta oferenda de Atenas, Teseu, filho do rei Egeu de Atenas, ele se oferece para matar o Minotauro. Ele é um grande guerreiro e tudo mais, teve envolvimento com Medeia, tá? Outro dia eu falo disso. Teseu se oferece para matar o Minotauro. Vai escondido até lá, é um dos jovens escolhidos e tal, prometeu ao pai: eu volto vivo. Se eu voltar vivo, você verá no meu barco velas brancas içadas. Chegando lá, ele conhece Ariadne, uma das filhas de Minos, que se apaixona por ele. A irmã dela também se apaixona por ele, acho que é a Electra. Agora eu não vou lembrar o nome dela, mas enfim, foda-se. Ele se apaixona pela Ariadne, o que interessa aqui é a Ariadne. A Ariadne se apaixona perdidamente por ele e promete ajuda a ele, igual Medeia fazendo com Jasão. Enfim, todas as figuras femininas vão ajudar o herói em algum momento, né? Na mitologia, elas vão ajudar o herói em algum momento e elas vão ser menosprezadas depois por isso, e o homem acaba caindo em maldição porque negou sua fração sagrado feminino. Essa é a moral da história dessas mulheres na mitologia. A maioria, né? Tem coisas muito mais complexas que isso. Ariadne chega em Dédalus, o mesmo cara que inventou, né, o labirinto, a vaca de madeira pra mulher dar pro boi. Pede a ele alguma coisa que faça com que Teseu não se perca lá dentro. Ele dá um carretel, que é com um fio de Ariadne. Amarra o fio na cintura e vai seguindo por dentro do labirinto, chega lá, luta contra o Minotauro, vence o Minotauro, mata o Minotauro e retorna com o caminho da linha que fez e sai feliz com Ariadne e fogem de Creta, porque Minos está desesperado, puto da vida, porque perdeu a filha, perdeu o filho, perdeu outro filho, perdeu o filho boi, e enfim, da merda eles fogem. No caminho de volta, a Ariadne é abandonada numa ilha, posteriormente vai se casar com Dionísio, deus do vinho, deus do teatro. O Teseu vem com a irmã dela. O cara é filho da puta, mano. Prometeu amor eterno a Ariadne e depois pega a irmã e deixa a outra na ilha. Há uma maldição para essa traição de Teseu. A maldição é fazer com que ele se esqueça de içar as velas brancas para dizer que voltou vitorioso. Rei Egeu olha ao longe a embarcação voltando com velas negras içadas, se joga no mar e morre. Aí o nome do mar vai virar Mar Egeu. Essa é a história do Minotauro. O Minotauro, na verdade, é um coadjuvante. O grande mito mesmo é do Teseu e da Ariadne. Como eu havia dito, não é nenhuma novidade fazer essa comparação do mito de Teseu, do Minotauro e tudo mais com o Iluminado. Mas eu raramente
acho algum material realmente falando sobre isso. Tem teses de mestrado, tudo, eu acho que eu vou até deixar no link aqui para dar o crédito para as pessoas que agora de cabeça não estou lembrando o nome. Está se mostrando óbvio ao longo da história da humanidade que eu estou ficando cada vez mais senil. Eu estou esquecendo o nome das pessoas. Eu anotei tudo aqui, eu esqueci inclusive a página que eu anotei o nome das pessoas, das quais eu pesquisei. Mas enfim, fica a dica aí, vai estar aqui embaixo. Por que a comparação do mito de Teseu e do Minotauro? Você tem a história de um homem que vai até um reino distante, vamos dizer assim, que é o isolamento do Hotel Overlook, e lá ele aceita esse trabalho de se tornar o zelador do hotel. E dentro desse trabalho, ele vai entrando em sua subconsciência, em seu lado animalesco. Ele vai deixando esse lado animalesco, que vem na forma de fantasmas, vem na forma de delírios, vem na forma de ataques de fúria, dominá-lo. E o Jack Nicholson tem essas feições monstruosas, né? Ele tem essa coisa meio demoníaca no rosto, então ele vai se transfigurando à medida que o filme vai passando. E à medida que o filme vai passando, vai se tornando cada vez mais pesado, cada vez mais violento. Eu tô lendo aqui porque eu fiz uma penca de anotações. Ele tem essas feições bestiais, ele tem essa brincadeira até com o conto de fadas, né, que é um improviso que o Kubrick deixou. Geralmente o Kubrick não deixa improviso, que é brincar com o conto de fada. Ele imita o lobo mau lá dos Três Porquinhos. Ele tem um andar trôpego, ele anda com um machado, né, quando ele está transformado, já totalmente transformado. Se você pesquisar imagens do Minotauro, gravuras e tudo mais, você vai ver que ou o Minotauro ele usa um bastão como arma, ele usa um machado, ele usa uma massa, ele usa alguma coisa como arma, né? Varia de acordo com as mitologias, até porque o Minotauro ele aparece em vários registros ao longo da história aí, como essa figura fantástica que representa o domínio do lado animalesco frente à racionalidade, né? A racionalidade sendo a figura humana e o animalesco, o inconsciente, sendo a fração bestial. Por isso que o centauro, ele é o opositor ao Minotauro. O centauro é um símbolo de equilíbrio. A metade homem dominando a besta, o cavalo, né? O Minotauro é a besta dominando a fração homem. Por isso que se perde num labirinto do inconsciente e não consegue sair. É o que acontece com o Jack Torrance nesse filme, inclusive, né? Aliás, esse vídeo tá abarrotado de spoiler, tá? Só pra quem viu o filme mesmo, lê o livro não. Não precisa ler o livro não. O livro é bosta. Primeiro, você vai ter uma relação muito forte do Jack com a natureza. O verde nesse filme, ele é uma espécie de representação dessa maldição ancestral, essa força inconsciente da natureza que vai dominando aos poucos. E o vermelho vai vir como um alerta de violência, um alerta de perigo de morte. Ao mesmo tempo, você vai ter, obviamente, o vermelho, o azul e o branco como um símbolo dos Estados Unidos, que era o que acontecia na versão estendida. Você vai ter presenças de árvores, isso na abertura é absurdo. Inclusive a câmera do Kubrick no helicóptero, ela focaliza essa noção do overlook, né, o olhar de cima. Overlook tem traduções variadas, às vezes é uma coisa que passou despercebido, né, I overlooked, ou overlooked, o olhar por cima, que é o que o Kubrick vai usar mais. Apesar dele usar os dois termos, o overlooked, o que passa despercebido, isso eu vou entrar daqui a pouquinho, e o overlook, o olhar de cima. A câmera começa com esse olhar de cima, essa entidade antiguíssima representada pelo próprio Hotel Overlook, mas ela é muito maior do que isso, porque é uma força da natureza e ele está mergulhado em verde, né? Mergulhado no meio das árvores. É curioso essa comparação com o Minotauro, que muita gente pira já logo no início. A primeira imagem que se tem é uma ilha e todo mundo sabe que Creta, o lar do Minotauro, é uma ilha, mas enfim, é uma viagenzinha, pode ser, pode não ser. Eu acho divertido, mas o mito ele é consistente dentro do filme, sim. Lá dentro do escritório do Sr. Ullman, que é o gerente-chefe lá do Hotel Overlook, lá dentro você vai ter uma relação muito próxima do Jack com a figura de uma planta. Ele vai estar meio que cercado por plantas, a gravata dele vai ser verde, e a gravata dele vai ter os padrões de costura próximos ao que vai ser o labirinto, e o labirinto é verde, assim como vai estar na gravata do Ullman, só que a gravata do Ullman é vermelha, já estabelecendo um caminho temático, né? Um caminho narrativo do Jack de transformar-se desse pai de família naquela criatura que está na frente dele, que é o Sr. Ullman. O Sr. Ullman, ele é, vamos dizer que ele é o Minos aí da relação, né? O rei Minos, que sacrifica ao Minotauro o próprio hotel. Nesse sentido, o hotel também é uma representação do monstro. Joga dentro desse labirinto os sacrifícios que vêm de determinado tempo. O gerente, ele fala que uma família foi para lá, né, de um cara chamado Charles Grady, e ele enlouqueceu, matou as duas filhas e matou a esposa a machadadas, depois pegou uma arma e deu um tiro na própria cabeça. Charles Grady que depois vai voltar.
falar dele também. O labirinto vai se tornando aos poucos a mente do próprio Jack. Ele vai se tornando o Minotauro. Tem uma hora que ele tá jogando a bolinha de tênis assim, aparece a cabeça de um touro, um pouco na direção dele. Vai ter uma cabeça de alce também depois de um tecido que fica em cima da lareira, né? Tem a cabeça de um alce e próximo da dele, onde ele fica jogando a bolinha, tem a cabeça de um touro. Isso é bem sutil, até para não ficar óbvio a relação com o Minotauro. Falando dessa relação com a natureza, raramente você vê uma cena dele fora do hotel. Ele tá sempre por dentro dos corredores do hotel. Inclusive, essa cor verde vai aparecer nos corredores que leva pra cozinha, que leva pros bastidores ali. Tem uma hora que ele vai encontrar os fantasmas no salão de festas. Tem um padrão todo esverdeado atrás da cabeça dele, né? Meio que já dominando a cabeça dele. A relação dele com espelhos. Os espelhos revelam coisas a ele. Revelam coisas ao Danny também. A primeira revelação, a primeira vez que ele tem uma visão no filme, o Danny, tô falando do menino, ele recebe essa visão através de um espelho, falando com o Tony. A revelação que o Danny tem em frente ao espelho é vinda do Tony e ele já tem aquela primeira visão do banho de sangue, né? Aquele rio de sangue saindo do elevador. E é dado a informação de que o hotel foi construído em cima de um cemitério indígena. Daí pode ter essa relação com a natureza. Você vai ver pontualmente na versão de cinema, na versão final, quadros indígenas e arte relacionadas a índios. Na versão estendida você já vai ver um pouco mais. Inclusive na versão estendida você vai ver um homem com uma cabeça de touro num dos quadros, né? Ele tem o capuz dele e a pele de touro com os chifres, né? O Jack, ele é um iluminado, ele é uma pessoa que tem essa mediunidade. A diferença é que a mediunidade dele vai para o mal, vai para se sincronizar com esses fantasmas, essas criaturas do Hotel Overlook, e nisso ele vai se deixando dominar por ela. O Danny, a iluminação dele, a mediunidade dele, é mais relacionada com essa coisa do alerta. O Tony funciona como um anjo da guarda para ele, apesar da voz estranha. Aliás, detalhezinho legal do Tony é que quando a Wendy, a mãe, pergunta para ele, o Tony não vai gostar, ele faz uma voz super fina, mas quando o Tony realmente se revela, que é em frente ao espelho, a voz é muito mais gutural, e ali é o Tony mesmo. Ali eu tenho para mim que ele falando que não quer ir, só não sei o que tal, na primeira cena deles, é mais uma tentativa do Danny imitar a voz do Tony para poder convencer a mãe de não ir. Mas depois o Tony realmente fala e aí você ouve a voz gutural e tudo mais. Quando a família se apresenta no filme, unida pela primeira vez, né, a gente vê eles com figurino mais neutro, dividindo essa falsa ligação entre um e outro. O Jack tá com esse agasalho, esse paletó, que remete à cor da saia da Wendy, e ela tá com um agasalho que remete à cor da roupa interna dele, que é mais escura e tudo mais. Dá uma ideia dessa família unida, mas você vê algo quebrado. Você vê sempre o dele muito mais próximo da mãe, da Wendy, do que do Jack. O Jack é isolado, literalmente. Eles estão brincando lá fora, o Jack fica olhando com aquela cara de louco lá. Do Jack também, é curioso porque tem esse subtexto de que ele foi alcoólatra, ou de que ele é alcoólatra na versão de cinema. É bem mais sutil, o que eu prefiro, esse negócio de ficar explicando, porque o alcoolismo diminui um problema de saúde, diminui toda a questão mitológica do filme a um simples alcoolismo mal desenvolvido, né? Enfim, o King escreveu na época que ele era alcoólatra e faz um meia-culpa ali, bem banal ali, sobre um problema seríssimo que ele fez com que os outros passassem também. E aí o Jack vende a alma e fala, daria minha alma por um drink. E aí aparece o Lloyd no bar, e esse bar já tem o espelho, inclusive, e revela não só o Lloyd, mas uma série de bebidas atrás dele, coisa que não tinha nada lá. E aí ele vende a alma pra poder, né, e o Lloyd brinca, não se preocupa não precisa pagar não, já... ordens da casa, literalmente ordens da casa, né? A casa é uma criatura viva. E aí o Jack paga com a alma, conhece o Delbert Grady. Curiosamente, o nome dele é diferente. Charles Grady matou a família, mas ali ele conhece o fantasma de Delbert Grady. Depois eu vou falar disso aí. O Jack passa a agir como o Minotauro gradualmente, ele vai perdendo a fala, ele vai perdendo a articulação da fala. O figurino que tinha padrões verdes, que ele inclusive usa uma camiseta verde, depois usa uma camisa verde. Quando ele é grosso com a Wendy, inclusive, ele tá de verde. Esse verde vai embora, entra, e aí vem o vermelho, aquela jaqueta vermelho sangue, que inclusive é próximo da paleta de cores do Lloyd, o bartender diabólico lá do salão de festas. Ele vai perdendo sua humanidade, ele torce o pé, porque brigou com a Wendy, caiu da escada, e aí sai mancando, como se fosse um casco, uma coisa, mata o Halloran, que eu falo depois, e sai animalesco, e começa a perder a articulação, e no final, lá no labirinto, ele só fica urrando e bufando que nem um bicho mesmo, e
dá no que dá, é absorvido pelo hotel, né? A sua alma é absorvida pelo labirinto barra hotel barra minotauro, essa força da natureza aí, que é uma maldição, né? Que não deixa de ser uma maldição. Uma coisa curiosa do Jack é que ele se torna tão irracional que ele é incapaz de raciocinar dentro do labirinto. Ele já se perdeu no labirinto do inconsciente e não consegue seguir os seus próprios caminhos de volta. Ele deixou uma trilha e ele não raciocina para usar, que é o simbólico fio de Ariadne aí, que é o Andy e o Halloran deram ao Danny. Ele usa de inteligência, né? O fio de Ariadne é um fio de razão dentro de um labirinto do inconsciente. E aí ele consegue sair de volta. O Jack, infelizmente, não consegue porque já está totalmente transmutado nesse monstro, nessa coisa, nessa criatura. O Jack, ele se torna mais um sacrifício. Ainda sobre os padrões verdes, o Jack, dentro da dispensa, ele está cercado de verde e de vermelho. Você vai ver potes e caixas com padrões em verde e em vermelho cercando o Jack enquanto ele tá lá. Inclusive, quando passa mó tempão, a gente vê que ele se alimentou de pasta de amendoim, bolacha Oreo, tá tudo aberto assim. E ele comeu e dormiu lá. Depois o Grande liberta ele e aí ele já é um monstro. Ele já tá transfigurado, assim como ele tava transfigurado naquela cena que ele segura a maçaneta e a gente vê do ângulo de contra-plongé, né? Câmera de baixo para cima. O Jack tá lá, monstruoso, e o Kubrick usa dessas distorções. Ele usou uma lente específica que meio que distorce a figura das pessoas. Muita gente reclama da atuação exagerada do Jack Nicholson, mas tem a ver com o expressionismo. Isso está em toda a obra do Kubrick. Ele nunca foi adepto de um realismo e de uma sutileza, né? A gente vê no Nascido para Matar, a gente vai ver isso no 2001, a gente vai ver isso no Laranja Mecânica, a esmo, vai ver isso em vários outros, inclusive os mais sutis, vamos dizer assim, Barry Lyndon e Lolita, ainda vai ter esse tipo de interpretação lá, e o Jack Nicholson, com aquela cara dele, obviamente, deu super certo. Então, o Danny, ele é mais curioso. O Danny, ele é o personagem principal, o iluminado do título, assim como o Halloran. O Halloran vai funcionar meio que como um sacrifício a esse minotauro que é o hotel, ao minotauro que é o Jack também, e o Danny vai ser mais o relacionado à figura do Teseu. Não do Teseu ultra racionalizado que vai trair a Ariadne depois, mas essa ideia do guerreiro que vai ter que lutar com todas as suas forças contra esse monstro gigantesco, que é o próprio pai, né? De certo modo, é como se fosse também o próprio Minotauro tentando se desvencilhar dessa fração animal. Enfim, várias leituras possíveis existem na figura do Danny. Mas, prioritariamente, ele é o herói que vai lutar com todas as suas forças, vai se utilizar de inteligência e de discernimento, já que ele recebeu esse fio de Ariadne, vamos dizer, entre aspas, aí, do Halloran, que é seria o Dédalus, mais ou menos, pelo fato de fornecer a ele ferramentas para entender o que é o dom de ser um iluminado, e seja pelo Wendy, que também o leva, e isso é importante, ela o leva para o labirinto e resolve o labirinto com ele, eles conseguem chegar até o centro. Essa união dele com a Wendy é importante, né? Até a própria paleta de cores, as roupas do Danny, elas combinam muito mais com o Halloran e com a Wendy do que com o Jack. O Jack, ele é sempre feito numa espécie de oposição ao personagem do Danny, e o Danny vai passar por todos esses traumas, vai ter que vencer seus medos, vai ter que receber a sua intuição superior, que é o Tony, que na verdade é ele mesmo fala, e à medida que ele vai descobrindo as coisas, vai descobrindo as meninas que foram sacrificadas, o fantasma da mulher que o ataca, ele vai se fortalecendo, apesar do trauma que vai ficar para a vida, mas antes ele precisa passar por um processo de internalização, deixar o seu lado mediúnico, vamos dizer, o seu espírito protetor aí aparecer, para poder retornar e ter todas as ferramentas necessárias para conseguir enfrentar o monstro, o Minotauro, no caso, o pai e o próprio hotel, tendo que utilizar-se de inteligência dentro do labirinto da inconsciência para poder sair. Ele usa as pegadas como se fosse o fio de Ariadne, e é uma coisa curiosa do Kubrick, quando ele usa a câmera no Danny, ele faz com que a câmera esteja nas costas do Danny quando ele está entrando e esteja na frente do Danny quando ele está saindo. Isso é um pequeno detalhe do cuidado do Kubrick nesse sentido. A Wendy, ela não enxerga o mal. Ela não enxerga, ela não é uma iluminada de origem, ela não herdou isso de ninguém. O Danny provavelmente herdou isso do pai, do Jack. O pai também vê as coisas, só que ele não percebe que tem esse dom. O Danny percebe, tanto que ele tem o Tony. O que acontece? A Wendy, após
ver o Tony assumir o comando, porque o Danny é atacado e ele convulsiona, ele tem uma convulsão feia, ele perde a sua fração consciente, o Danny some, fica só o Tony, e o Tony alerta do Red Rum, né, o que vai ser revelado por um espelho, que se trata da palavra murder, assassinato. E assim que ela vê as coisas pelo espelho, ela começa a enxergar. E ao enxergar, ela vê o rio de sangue, ela vê os fantasmas, ela vê, na versão estendida, ela inclusive vê os corpos, os cadáveres não, os esqueletos já decrépitos no hall de entrada. Essa cena eu acho que fez bem cortar, ela é bem tosca. E nisso a Wendy passa a enxergar plenamente o que é aquela criatura hotel, o que é o monstro. Ela infelizmente tem que ver a faceta do Minotauro, do Jack, no pior momento. E é curioso como ela se sacrifica para salvar o Danny, né? Isso é importante dentro da trajetória dela. A Wendy usa predominantemente azul, vai pegar um pouco das cores do Danny. O Danny usa azul predominante e vermelho apontado. A Wendy usa um vermelho bem vivo no começo, mas ela prioritariamente também é azul. Isso dá uma ligação muito forte dela com o Danny. Esse azul e esse vermelho, um vermelho mais vivo, ele não é um vermelho sangue, ele é mais tonalidade mais clara, né? Ele vai se perdendo à medida que ela vai sendo oprimida. E ela não vai sendo oprimida, ela não é uma personagem fraca, frágil e tudo mais. Não, ela é frágil, ela é fraca, mas ela não é uma clichê. Há um desenvolvimento dela ali. Por mais apavorada que ela esteja, e por mais frágil e desengonçada que a Shelley Duvall aparente, há um trabalho ali de evolução de personagem muito, muito rico. Entendeu? Ela não vai pegar uma faca, porque é muito comum quando a gente vê filmes onde uma personagem feminina tem que enfrentar um monstro, um assassino, ou o que quer que seja. Do nada ela pega uma faca e vira uma guerreira Metal Gear Solid. Usa de close quarter combat lá, grita fuck you e dá um tiro na cabeça do bicho, sai andando, né, triunfante e tal. Isso não é coerente com a personagem. Isso não, do nada a pessoa vira o Rambo, tá ligado? A Shelley Duvall não. A Shelley Duvall permanece apavorada, morrendo de medo, mas ela luta de volta. A gente vê que ela tá apavorada, tá com o bastão na mão, ela não sabe segurar o bastão ainda, ela fica toda desengonçada, porque ela nunca precisou segurar um bastão pra atacar alguém, né? Ela nunca precisou segurar uma faca pra atacar alguém, ela não sabe segurar uma faca. Ela não teve treinamento militar, né? Então fica incoerente essas coisas. É muito falso, né? Ficaria muito falso. Então ela não sabe segurar a faca, não sabe segurar o bastão, mas ela se defende como pode. E na hora que o Jack estica a mão, ela mete o bastão na mão dele, desesperada, percebe que pode machucá-lo e dá-lhe na cabeça, o cara rola a escada abaixo e desmaia. E ela, mesmo frágil, mesmo chorando, mesmo desesperada, sem jeito, esquece de destravar a porta, ela arrasta o cara até a cozinha e prende ele dentro da despensa. E chora. E ela tem tem uma coisa da Shelley Duvall que eu acho sensacional, assim, toda vez que ela tá muito no limite, e ela tava no limite mesmo, até porque os bastidores foram bem pesados com ela, tadinha, é foda. Ela fica fazendo uma coisa com a mão e ela dá uns tiques nervosos, assim, porra, seu marido de sei lá quantos anos tá atrás de você com um machado, tá atrás de você, sabe, te xingou, te humilhou e tudo. E quando ela começa a ver os fantasmas, ela para naquela expressão absurdamente exagerada que o Kubrick gosta de usar, né, do grito do Edvard Munch, né, que é uma referência muito grande assim do Kubrick. Quando a Wendy leva o primeiro esporro lá, que ela não tá esperando, afinal, se passou um mês e ela tá entediada e não tem com quem conversar, vai conversar com o marido, depois de um mês dele escrevendo merda, escrevendo bosta nenhuma, ele vai lá e dá uma dura nela, você vê que ela vai murchando, ela vai se espantando com aquele comportamento, porque ela não esperava isso do Jack. Em nenhum momento ele se comporta desse jeito para com ela, e aí ele dá aquela dura nela e ela vai murchando. Você vê que vai ficando, vai pegando, você sente a dor dela, né? É uma atuação muito bonita da Shelley Duvall nesse sentido. E a partir dali o vermelho e o azul são drenados do figurino dela, ela usa verde. Até a hora que ela recupera suas forças, está deitada em verde na cama, o Minotauro escapa da despensa lá, e aí ela já tá com azul, ainda que desbotada, ela tá com azul, ela tá com uma calça também azul, uma legging azul, e essas cores aos poucos vão retornando a ela. Mas é muito pálidas, dada as feridas que ela tá tentando se curar. Aparece o Red Rum, e tem outro detalhe muito foda da atuação da Shelley Duvall. Na hora que ela joga o filho pela janela e se sacrifica pelo filho, ela escolhe morrer, mas ela enfrenta o bicho, não vai morrer sem lutar, né? Joga a faca na pia, deixa o menino escorregar pela janela, no montão de neve lá, fala, vai, se esconde, vai, foge, não sei o que, eu não consigo sair. Ela não dá nem, fala, não sei o que,
por favor, tente me ajudar, ou não, vai, salve-se, eu vou morrer por você. Ela não explica nada, ela só fala, tenta se esconder, foge que eu seguro as pontas aqui o quanto der. Ela olha pra porta e já tá lá, né, pirado no lobo mal dos três porquinhos. E aí a Shelley, desesperada, pega a faca e ela vai chorando e ela fica no canto. A cada machadada que dá, ela vai gritando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Quando o machado aparece por inteiro, ela vê o tamanho do problema, ela vê que aquela faca que ela tem não é nada diante daquele machado. Mas na hora que ele dá o Here's Johnny, que é o da capa, ela ainda tem forças pra dar uma facada na mão dele e não deixar ele entrar. E aí o Halloran chega, né? E o Halloran funciona meio que como esse sacrifício, essa criatura que vai se sacrificar em detrimento da humanidade, que é a Wendy e o Danny, diante desse monstro, dessa força maligna que é o hotel. Falar um pouco do hotel em si. E aí eu aproveito para falar um pouco também da direção do Stanley Kubrick, porque o Stanley Kubrick ele é muito conhecido por ser extremamente perfeccionista, obsessivo compulsivo mesmo. O cara tem toque, o cara tem probleminha, tinha, né? Morreu, tinha probleminha. Muita gente vai falar, porque tem um erro de continuidade aqui ou um erro de continuidade aqui. Na verdade, o Kubrick, sendo Kubrick, ele sempre colocou tudo muito em evidência, ele mexia objeto por objeto, dentro do cenário, dentro do set. A pessoa tinha que levantar o dedo exatamente como ele queria que levantasse, por isso que ele fazia 70 takes, 80 takes, 100 takes, matou quase todo mundo que trabalhava com ele de tanto estresse que é. As filmagens do Iluminado levaram um ano. O hotel acaba se tornando provavelmente o personagem principal do filme por conta da complexidade com que o Kubrick filma. Primeiro que ele faz aquela questão do personagem centralizado, deixa aquela simetria, né, do ponto de fuga bem centralizado e aí vai para as extremidades em forma de X, mais ou menos como a gente aprende com questão de perspectiva e tudo. A perspectiva dele seria o meio do vídeo, assim, e não uma personagem aqui complementando o outro personagem que está aqui no contraplano. Não, ambos, plano e contraplano, é muito próximo daqui. Raramente um personagem tá assim. Ele centraliza esse personagem e tudo parte do ponto de vista dele, né? A abertura do Laranja Mecânica começa aqui e vai abrindo e vai formando essa simetria, hein? Tudo milimetricamente equilibrado. E o Hotel Overlook vai ser o personagem principal para ele, porque ele vai utilizar os corredores com isso. Ele vai utilizar de Steadicam, né? Steadicam havia sido inventada recentemente, né? 1978, 79, mais ou menos, quando ele filmou. No ano de 76 tinha sido usada em Rock e antes também tinha sido usado em Esta Terra é Minha Terra e acho que Maratona da Morte. E aí ele vai fazer essa simetria toda. E são coisas muito espelhares, né? Um objeto aqui, um objeto aqui. E no meio o elemento humano ou o elemento central, o tema, né? O motivo do enquadramento. Ele compõe cada um dos enquadramentos como se fosse uma fotografia isolada. Ele era fotógrafo, né, de carreira, começou como fotógrafo, depois foi para cinema, o que era um caminho natural para ele, visto que ele sempre buscava o movimento, apesar do enquadramento muito rígido. Tem uma cena que eu gosto demais também, que é uma fusão. Fusão é quando transita de uma cena para outra e uma imagem vai se sobrepondo. Tem uma hora que a Wendy e o Danny estão passeando pelo labirinto, né, passeando e tal, acham um beco sem saída, volta, continua seguindo e há uma fusão da imagem pequena dos dois sobrepostas pela imagem gigante do Jack, já meio que perseguindo eles, e inclusive ele pega a bolinha e joga como se fosse na direção deles, assim, que vai refletir lá na cena que ele tá brincando, que o Danny tá brincando com os carrinhos do corredor e a bolinha aparece ao pé dele. É um detalhezinho do Kubrick que eu acho bem interessante. E aí o Overlook vai se tornar o protagonista dessa estética. O Overlook, ele tem relações muito espelhadas entre si, fora que ele é um labirinto propriamente. Mais do que o labirinto no fundo, na parte de trás do hotel, o próprio hotel em si, os corredores do hotel já são labirinto. Você não sabe onde é norte-sul, a ala leste, a ala oeste, onde é a entrada, onde é a saída, até porque o Kubrick ele vai reconfigurar muito a própria mise-en-scène do hotel e fazer com que a gente se perca lá dentro. O que parece ser o primeiro andar, que parece ser o térreo, na verdade é o segundo andar, o que parece ser o segundo andar, na verdade é o térreo, e assim por diante. Ele vai reconfigurando, ele vai mudando, ele vai alterando. E nisso vão entrar os ditos erros de continuidade, que eu não acho que sejam erros de continuidade propriamente, por conta do que o Kubrick ele pontua certas coisas, como por exemplo, o Jack Nicholson tá dando uma bronca na Wendy, e atrás dele aparece uma cadeira, corta pra Wendy, volta, a cadeira não está lá, corta pra Wendy de novo, volta pro Jack, a cadeira está lá de novo. Isso vai acontecer
aparecer pelo menos 3 vezes só nesse cenário. Tem uma outra cena onde a Wendy entra com um bastão de beisebol na mão, não tem um tapete, que é uma pele de um urso no chão. Depois que corta lá pra frente, o tapete retorna. Coisa que anteriormente o tapete estava lá, então vai ter um intervalo entre o tapete estar lá e o tapete não estar lá. Aquele quadro que mostra o retrato final, a imagem final. Ali embaixo tinha um sofá vermelho, coisa que ele vai sumir. A continuidade do próprio hotel, ela é estranha, né? O escritório do Sr. Ullman, ele tem uma janela que dá pro lado de fora, mas aquela janela é impossível. Eu vi aquele documentário Room 237, que fala dessas teorias de conspiração, tem umas muito boas. Um dos relatos me chamou a atenção por conta da disposição desse escritório, da disposição dessa sala. Ela tem uma janela que dá pro lado de fora, você vê as árvores lá fora, porém, dentro do hotel, aquilo não é possível, porque se você olhar o mapa do hotel e fazer a comparação até com próprias cenas do filme, uma coisa vai responder lá no final do filme, quando a Wendy vê o fantasma do cara que tem o copo na mão e tem um corte na testa, você olha pra onde ela corre, tem um corredor verde atrás da porta vermelha, dá pra ver pelo contorno da porta. Ali seria a janela de onde o escritório do Ullman está. Só que tem uma janela pra fora. Só que o escritório do Ullman está no meio, no miolo do hotel, no coração do hotel, e não tem janela nenhuma. Não tem sentido ter aquela janela. Então o hotel é meio que se transmuta. Quando o filme abre, a gente vê uma visão aérea do hotel, você não consegue enxergar o labirinto lá do lado de trás. Ele não é tão pequeno pra ser encoberto pelo hotel. Tem um terreno inclinado. E aí não tem labirinto lá. Depois o labirinto aparece. O próprio carpete, na hora que o Danny tá brincando, quando vem aquela bolinha, aí confirma total que as descontinuidades são propositais, porque não tem como um cara do toque do Kubrick errar desse jeito assim. Vem a bolinha e você percebe que ele tá numa determinada direção do tapete. Na hora que corta, tá invertido o negócio. É como se o Danny não tivesse mais saída ali. E aí ele vai pro quarto 237 e é estrangulado pela mulher fantasma lá. Tem uma que eu acho sensacional. Logo no começo do filme, quando a Wendy, o Danny e o Halloran estão passeando pela cozinha, eles entram dentro de uma porta. Na hora que corta lá pra dentro, é o congelador, e lá ele fala que tem carne assim, 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 tal. Na hora que eles saem na porta oposta a que eles entraram. E mais ao fundo. Você vai perceber a mudança do fundo do cenário. Se eles estavam vindo de uma direção, eles vão sair em outra. E a gente mal se dá conta disso. Mas é um detalhezinho muito louco, assim, que dá um nó na cabeça. Outra descontinuidade que eu gosto muito é quando o Jack... A gente olha a maquete é de um determinado tamanho. A gente olha o mapa do labirinto, o labirinto do jardim mesmo. A gente olha o mapa, ele é de determinado formato. A gente percebe que ele tem uma limitação, mas na visão do Jack, aquele labirinto é infinito. Tem esses padrões labirínticos no chão, desenhados no carpete, as próprias simetrias, as próprias temáticas do labirinto que aparecem naquela visão de cima que o Jack tem do labirinto, quando ele olha a maquete, que aliás é espelhada. Se você pegar o labirinto e dividir em 4 partes, elas são 4 partes repetidas. Tem uma hora que o Jack, ele olha a revestígios daquela festa que tá rolando no Salão Dourado. Atrás dele tem uns padrões que remetem a labirintos, inclusive da cor verde povoando a cabeça dele. Aliás, o verde retorna direto, né? Os corredores do hotel tem verde, tem planta espalhada pra lá e pra cá. As mesas no Salão Dourado são verdes, né? Um verde bem destacado. Os padrões verdes do banheiro do hotel são próximos dos padrões verdes do banheiro da casa do Danny, quando ele tem a primeira revelação. A força da natureza, a presença da natureza, além das árvores, no quarto do casal, vai ter uma gravura, aquilo lá, não sei o que é, acima da cabeça do Jack, que se revela através do espelho, inclusive. É legal como o espelho revela as coisas. Quando ele tá indo pro salão de festas, e aí a cada passada no espelho, ele dá um espasmo de raiva, assim. É como se os espelhos revelassem os monstros que estão internamente dentro de nós. E quando ele chega em frente ao bar, cheio de espelhos, o Lloyd é manifestado. Assim como o Delbert Grady no banheiro é manifestado como o monstro interno dele, visto que ele tá em frente a um espelho. Os padrões desenhados no chão do banheiro remetem ao espelho que está no quarto do casal. Uma coisa que é muito interessante nesse filme é a disposição das fotografias, né, dos retratos que tem antigos, tudo. Eles começam a meio que ser uma constante no filme, aparecem repetidos, inclusive, em diferentes lugares do hotel, né, se são a cópia da mesma imagem ou não interessa, eles aparecem repetidos, e isso vai oprimindo cada vez mais os personagens, em especial o próprio Jack, que tem uma hora que ele está observando a família brincar lá fora na neve. Atrás dele tem aquela série de retratos antigos. Depois tem os retratos antigos, tem o retrato antigo no escritório quando ele tá fazendo a entrevista, tem os retratos quando ele tá indo pro salão de festas, e aí essas fotografias começam a sair dos retratos e ganhar vida.
vai culminar na festa, vai culminar naquelas imagens com o cara cortado, dos caras dentro do quarto lá, o cara vestido de urso, aquela coisa meio David Lynch, né? Aliás, o Stanley Kubrick era fã de Eraserhead e passou Eraserhead para a equipe dele. A versão de cinema mais sintética, né? A versão de estendida, um pouquinho autoexplicativa, às vezes irrita um pouco, tem momentos ali que são meio descolados e tudo mais. Não é muito bom, não acrescenta muita coisa. Acrescenta um pouco dessa questão dos índios, aparecem mais retratos de índios, percebe mais essas coisas. Existe uma leitura acerca de um abuso que o Danny tenha sofrido por parte do Jack, que não foi só violência física, aliás, a violência física e o alcoolismo do Jack ficam mais evidentes na versão estendida. O Kubrick na versão final tira, fica subentendido. Todas as coisas da versão de cinema, mais aberta, mais sintética e tudo, elas são pontuadas, elas não são explicadas. Tem um apontamento aqui que vai reverberar lá no final do filme, uma coisa que estava no final do filme que você percebe lá no começo ressignifica, mas nada muito didático, não é para ficar ditando as coisas pra gente. Dentro da lógica da versão estendida, você tem um aprofundamento um pouco maior, mas ao mesmo tempo isso diminui a importância da obra, enquanto que ela começa a ficar muito manipulativa, no sentido ruim. Todo filme manipula. Um filme bom, ele manipula você a pensar sobre aquele tema, e uma má manipulação te dá a resposta e você não precisa pensar. É uma coisa que acontece um pouquinho na versão estendida. A versão estendida ainda deixa muita coisa em aberto, mas a versão de cinema é bem mais interessante, bem mais instigante do imaginário. E uma coisa muito interessante do Iluminado, o Iluminado não vai ser diferente, visto que ele bebe de fontes mitológicas, é a questão da figura feminina ao longo dessas mitologias. Todas elas são representações da natureza, né, do sagrado feminino, que são postas de lado, são menosprezadas dentro da lógica do personagem masculino, e ao menosprezá-las, eles são castigados, eles caem em desgraça. Vide Jasão com Medeia, vide Creonte com Antígona, vide a Ariadne, né? E aqui no caso, a Wendy, ela foi levada para esse hotel porque o personagem do Jack foi contratado para ser o zelador desse hotel, cuidar desse hotel, mas quem faz todo o trabalho lá do hotel é ela. Ele não faz nada. Quem mexe na caldeira, quem tá mexendo no rádio, quem tá cuidando aqui, cuidando ali, é a Wendy. Então ela é muito mais forte do que ele. Não à toa ela vai ter uma jornada muito mais interessante. E o Jack cai em maldição por causa disso, cai em desgraça por causa disso. E ele fica falando que ela não se preocupa com os esforços dele, que ele foi contratado, que é uma responsabilidade dele, mas quem assumiu essa responsabilidade foi ela. A exemplo da Ariadne, que ajudou Teseu, a exemplo da Medeia, que ajudou Jasão, são menosprezadas e posteriormente esses caras caem em desgraça. Pra quem se interessar, enfim, eu vou deixar na descrição uns links com artigos, teses e tudo mais. De novo, não é novidade, não estou inventando roda nenhuma aqui, tanto que eu vou listar referências e tudo mais. Mas é legal saber que determinado filme se utilizou de uma linguagem mais antiga, que é o meu cerne de estudo, né? De pegar as mitologias e readaptá-las para a contemporaneidade. Eu faço isso prioritariamente com mitologia cristã, né? Toda mitologia, né? Lembrando, gente, Bíblia é mitologia, não é literal. Aquilo é uma representação alegórica de alguma coisa da vida, não é real. Ver o Kubrick fazendo isso no filme dele é muito interessante, como ele vai fazer com 2001 também. Eu não sei se eu pretendo fazer um filme sobre o 2001 não, porque é muito complicado, mas talvez eu faça no futuro. Talvez eu faça um vídeo sobre a carreira do Kubrick, que acho interessante falar. No mais é isso. Para quem gostar de O Iluminado, recomendaria aí filmes como A Hora do Lobo, que também é um contexto de família, onde o pai de família, o cabeça, vai enlouquecendo e se entregando a um mundo animalesco. A Hora do Lobo do Bergman, tá aqui em cima. A Hora do Lobo, Bergman, um dos filmes favoritos do Kubrick, inclusive, muito bom. Lars von Trier vai ter... Cadê Lars von Trier? Deve estar aqui embaixo, não vou tirar a cadeira para pegar, senão eu derrubo tudo. Mas o Lars von Trier vai ter o Anticristo, né? Que também vai falar do contexto de uma família que vai para um lugar isolado, e lá, no caso, vai ser a mulher que vai se perder dentro da ultra-racionalidade do personagem do Willem Dafoe. Enfim, filmes que vão conversar muito bem com o Iluminado são esses, basicamente. Tem mais. O Três Mulheres, do Robert Altman, o Imagens, também do Robert Altman, vamos falar disso aí. Inclusive, Três Mulheres fez com que o Kubrick escalasse a Shelley Duvall, porque ele assistiu Três Mulheres, adorou ela e falou, não, tem que ter essa mulher no filme. Apesar de ela ter sofrido o diabo, Robert Altman era super livre, sem aviso prévio, ela vai pro Stanley Kubrick, que é um cara extremamente metódico e obsessivo-compulsivo. Sofreu pra caramba, mas é um trabalho exemplar dela, como eu já
expliquei aí, vou continuar defendendo Shelley Duvall nesse sentido. Assim como o trabalho de Jack Nicholson, assim como o trabalho de Danny Lloyd, assim como a adaptação do Kubrick do livro do King, muito mais enxuta, muito menos óbvia, muito menos clichêresca, vamos dizer assim, tá? Então é isso, obrigado por terem assistido até aqui, puta vídeo longo, mas eu gostaria eu já tava programando de fazer isso aí. Próximo vídeo análise eu tô pensando em qual que vai ser. Quem quiser dar sugestão, pode dar. Não vem com o Clube da Luta, não. Chega de falar Clube da Luta. Todo mundo fala do Clube da Luta. Todo mundo fala de Pulp Fiction, todo mundo fala de Donnie Darko, essas porra. Donnie Darko nem merece um desse. Tô pensando no Pasolini, ali, o Pocilga, o Evangelho de São Mateus, um da Trilogia da Vida, ou um Fellini, né, 8,5, Antonioni, ou talvez um dinamarquês aí, do Dreyer, né, A Palavra do Dreyer, ou Dias de Ira, ou do Zulawski, cineasta polonês, talvez o Possessão, o Globo de Prata e tudo mais. Então eu tô pensando num filme menos conhecido, assim. É legal fazer um mais famoso, um menos famoso para descobrir. Tem o Woody Allen, Interiores também, talvez eu fale dele, eu gosto muito desse filme. No mais é isso, tá bom? Obrigado por assistirem até aqui. Curte, compartilha. Não, não precisa. Beijo, gente. Até a próxima.